Hoje é dia da gente explicar os infectados do mundo de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e como a gente tá na semana de estreia da série de The Last of Us, vamos explicar um pouquinho dos infectados, claro, sem spoiler de acontecimentos, só explicar mais ou menos como o contágio acontece e o que diferencia esses seres dos clássicos zumbis que a gente vê, por exemplo, em The Walking Dead. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês um pouquinho de como vai funcionar aqui o canal durante os lançamentos de The Last of Us. A gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez com House of the Dragon, principalmente no lançamento dos episódios. Então, saiu o episódio de The Last of Us na HBO, a gente vai, assiste e depois já grava um vídeo de primeiras impressões aqui pro canal, que será publicado na própria madrugada de domingo para segunda. Então, os episódios serão lançados às 11 horas na HBO, 11 horas da noite do domingo. Saiu o episódio, a gente assiste e vai fazer o vídeo já logo na sequência. Então, na madrugada já tem vídeo de análise aqui no canal. Vou tentar entregar o mais rápido possível para vocês que querem assistir logo depois que a série acaba, tal, só esperar um pouquinho a gente posta. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e durante a semana a gente vai também fazer vídeos de alguns conteúdos, algumas curiosidades sobre este universo, claro, das perguntas mais frequentes que rolarem aqui no YouTube e lá também no Instagram. Bom, vamos começar um pouquinho falando do fungo, né, e de como acontece o contágio nesse universo de The Last of Us. Não é um vírus, é um fungo. No jogo, a infecção acontece por contato direto com a mordida de infectados ou por respirar esporos do fungo Cordyceps, que ficam dispersos no ar em regiões específicas. Estes esporos são visíveis e se assemelham a uma fumaça marrom. Legal é pontuar que o Cordyceps ele existe na vida real, mas ele não infecta humanos. Então, no universo de The Last of Us, é um fungo Cordyceps mutante, né? Então ele foi mutado em laboratório, provavelmente, a gente vai ver mais disso na série também. E aí ele passou a infectar não insetos, mas humanos. Então os humanos começaram a se tornar hospedeiros desse fungo. E aos poucos, o que a gente vai falar nos estágios aqui do contágio, os humanos vão virando cada vez mais um fungão gigante, né? Então o fungo ele se instala no cérebro da pessoa. Inicialmente ela fica raivosa e depois esse fungo vai crescendo, se expandindo até o momento em que ele toma todo o corpo da pessoa como um hospedeiro perfeito. Não é que a pessoa vira um fungo gigante, mas ela vira tipo cria-se um sistema ali no corpo da pessoa onde ela fica cheia desses fungos. Na vida real, o Cordyceps ele infecta insetos. A forma de infecção e progressão da infecção é semelhante ao que acontece no jogo aqui com os humanos. O inseto, ele depois de infectado, ele procura um lugar propício para o fungo crescer dentro dele ali, já instintivamente, já é feito do fungo. E ele fica ali e o fungo vai tomando o corpo deste inseto conforme o tempo passa. Então é bem igual ao que acontece no jogo. A incubação desses fungos nos insetos, isso na vida real, demora até 3 semanas e ele passa a lançar esporos para longe depois do inseto já estar infectado, para ir infectando mais insetos. Então basicamente funciona assim na vida real com insetos e eles transmitiram isso para o jogo com os humanos. O primeiro dos estágios, que é o que acontece 1-2 dias depois do contágio, é o que as pessoas no universo de The Last of Us chama de corredores. Os corredores ou os runners. Quando você acaba sendo mordido, você começa a ficar muito raivoso. Ali você ainda é um humano, então você ainda tem a resistência de um humano, ou seja, tomou um tiro, morre, não precisa ser no cérebro, qualquer lugar, e você fica extremamente raivoso, só que mantendo a consciência. Isso é uma parada bem legal, a pessoa mantém uma parcela da consciência, não a consciência inteira. Então a gente vê os runners, os corredores, muito contrariados de matar, alguns deles, né? Aqueles que tinham uma natureza mais pacífica. Então você vê eles geralmente com cara de choro, querendo resistir à infecção, parados, lamentando, mas vendo e sentindo as coisas crescendo dentro da cabeça deles. Então é muito tenso, né? É muito pesado você ver isso, mas esse é o primeiro estágio da infecção, que dura de 2 dias a algumas semanas aí. A linguagem corporal dos corredores ela é meio lenta porque eles ainda seguem lutando contra essa infecção. Então eles estão lutando contra o efeito do fungo dentro da cabeça deles. Então por isso que eles tendem a resistir um pouco mais aos impulsos de matar, né, aos impulsos de comer pessoas saudáveis. Então eles ficam lá lamentando, geralmente curvadinhos assim, e por conta dessa resistência, o fungo lutando contra a consciência humana, é que os movimentos dele geralmente são um pouco mais lentos, né? Esse nível de resposta. E o impulso para matar é algo descrito semelhante a uma vontade de espirrar,
né? Você sente ali que tá chegando e do nada você já espirrou. Assim que funciona no corpo humano e é assim que funciona no início dessa infecção. Lembrando sempre que o nome dos monstros aqui desse universo é infectados. Monstros a gente diz pela aparência porque quando a gente for começar a assistir mais a série, a gente vai ver que os monstros de verdade são os outros grupos humanos. Uma parada que aconteceu mais ali pro final de The Walking Dead acontece aqui também. A gente já falou mais sobre isso num vídeo de The Last of Us sem spoilers que a gente fez, contando um pouquinho do contexto deste universo, então depois assistam lá. Bom, depois que você passa mais um tempo com esse fungo, se você não morreu, não foi morto por alguém nesse primeiro estágio, que é o estágio dos corredores, você se torna um perseguidor ou um stalker. Esse segundo estágio acontece 2 semanas depois da infecção e vai progredindo durante o primeiro ano de contágio, ou seja, de 2 semanas a 1 ano de contágio você permanece no estágio de um stalker. Então isso vai progredindo, vai aumentando, mas você fica ainda nesta categoria. O stalker é quando o fungo começa a romper o tecido facial e já vai saindo do rosto da pessoa. Então um olho do infectado já está completamente comprometido porque o fungo começa a expandir, rasga tudo aqui e vai expandindo para fora. Os stalkers eles mantêm a visão, só que só com o olho, e mantêm a velocidade dos corredores. A gente falou que eles têm a resposta mais lenta, mas a velocidade deles é um pouquinho maior do que o humano comum porque eles vão só no impulso, vão direto. Nessa fase eles começam a desenvolver uma ecolocalização, que a gente vai falar mais quando a gente chegar nos instaladores, mas ainda mantém a visão, já que um olho segue intacto. Ou seja, eles conseguem perceber um humano a uma distância maior. Eles são chamados de perseguidores porque são mais furtivos que os corredores, e sua forma de agir é esconder e emboscar. Eles também têm uma força um pouquinho maior que a dos corredores, uma força semelhante a um humano no ápice da forma física. Tá? Então um humano bem forte tem ali a força dos stalkers, enquanto os corredores, que são a primeira classe ali, de 2 dias a 2 semanas, tem a força de qualquer humano. Então, se você era um humano já muito forte, você vai manter a sua força quando você virar um corredor. E essa força será ampliada quando você chegar a ficar 2 semanas contagiado. E vai ampliando aí conforme o tempo vai passando. Porque vocês vão ver que as outras 2 classes também têm um aumento de força física. E agora a gente chega nos instaladores, que são provavelmente os mais populares e assustadores aqui do universo The Last of Us. Eles que ajudam a gente realmente perceber a total diferença entre um zumbi e um infectado, entre as criaturas de universos como The Walking Dead e as criaturas do universo de The Last of Us. Os instaladores, eles já têm o fungo tendo tomado completamente o rosto deles, ou seja, a infecção tomou completamente o rosto dele e umas placas fúngicas aí estão se expandindo. Então, o rosto está completamente tomado por isso, né? Por essa meio que plantação de fungo aí, meio bizarro que vocês estão vendo aí na tela. Essa capa faz com que eles fiquem cegos, então eles não conseguem mais ver, mas agora eles desenvolvem uma ecolocalização, algo que ajuda eles a identificarem as pessoas através do som. Então eles ficam fazendo uns estalinhos com a boca que são bem assustadores e por isso que o nome deles é estalador, né? Por isso que eles são chamados de estaladores, porque eles ficam fazendo, não fiz direito, obviamente, mas eles ficam fazendo um barulhinho para identificar sons. E eles mantêm uma inteligência um pouquinho maior, já conectada mais ao fungo do que ao humano, né? Vão passando mais a ter uma inteligência desse fungo do que a consciência humana. Então eles vão perdendo cada vez mais a consciência mesmo que restava. Se tornam mais fortes do que um humano, sim, neste momento. Então na porrada você não consegue ganhar de um instalador, pelo menos não numa porrada seca, é muito arriscado. Você tem que ir pra cima deles pelo menos com uma faca. Um tiro na cabeça também não mata um instalador, porque essa capa fúngica aí na cara dele, ela vai impedir que o cérebro seja atingido. Nesse estágio aqui, que é quando você já tá há 1 ano com o fungo dentro de você, então você sobreviveu por 1 ano já infectado, você vira um instalador. Aqui você não tem mais resquício de consciência, por isso os instaladores eles são muito mais agressivos e raivosos. Só que alguma percepção instintiva do humano que ele vivia permanece, porque os instaladores eles ficam arranhando a cara como se quisessem tirar essa capa fúngica aí do rosto para poder recuperar os olhos, né? Então também é muito bizarro isso. Você vê um instalador parado, ele tá abaixado, provavelmente arranhando o rosto ali, arranhando a cara para tentar se livrar desse fungo que tá crescendo por dentro dele, dessas capas, dessas camadas aí grossas que estão saindo dele.
O instalador ainda tem um modo um pouquinho mais elevado de força, a força dele, já lembrando, já é muito superior do que a de um humano, né? E eles têm ainda um modo Berserker, que é quando eles são provocados. Então eles ficam lá procurando a pessoa, procurando. No momento em que eles acham, ou que eles são pegos de surpresa com um soco, por exemplo, eles ativam esse modo Berserker, eles saem correndo, balançando os braços loucamente, fazendo um barulho muito mais alto. E eles ficam muito fortes, tanto que se você der tiro neles, nesse momento que eles estão correndo pra cima de vocês, eles não vão parar. Eles vão continuar vindo, então tem que dar uma porrada de tiro pra derrubar um desses, principalmente nesse modo Berserker. E agora a gente chega nos popularmente chamados de Byakus, que na legenda oficial do jogo, pelo menos na primeira legenda lá de quando saiu em 2013, ele era chamado de verme, né? Os Byakus, eles são aquele hospedeiro que já está com esse fungo, contaminado por esse fungo há mais de um ano, não um ano e um mês. Há 2 anos, de 2 anos em diante, há vários anos. Então, você fica naquela fase de instalador por um ano inteiro, né? E aí já a partir do segundo ano, você já vai se tornando um verme. Do seu verme verde! Os Byakus, eles têm o corpo completamente tomado por essas capas, por essa natureza do fungo aí, que protege o corpo. Então, se nos instaladores eles protegem a cabeça, porque eles já estão por volta de toda a cabeça, agora eles já estão por volta de todo o corpo. Nos instaladores, o resto do corpo tem uns cogumelinhos nascendo ainda. Aqui não, aqui esses cogumelos já formaram uma capa protetiva muito grande no corpo inteiro. Então os tiros são muito ineficazes contra um Byaku e até arma branca. Tipo, é possível matar um Byaku com um machado, mas você tem que ser muito forte. E não é uma machadada só. Você tem que sentar o machado nele, mas é muito arriscado. Então mais indicado para lutar com o Byaku é um lança-chamas ou o coquetel molotov, né, que a gente vê no jogo muito, que é quando você bota fogo na garrafa com álcool lá e ela explode nele. Uma só não funciona, mas isso enfraquece muito o fungo. Fogo enfraquece muito o fungo, desde os instaladores já é muito útil e com o Byaku também funciona assim. É claro que um só não vai matar, mas vai deixar ele um pouco mais fraco, atordoado e tudo mais. E aí você pode sentar o tiro nele também para derrotar esse bicho gigante. O Byaku, ele tem também a sua fraqueza, né? Porque não dava para ele ser apelão juntando tudo de melhor dos outros. Então, ele também é cego, assim como os instaladores. Só que como aqui já não tem nada de consciência mesmo, né? O instalador, ele ainda tinha aquela ecolocalização apurada e tudo mais. E o Byaku, ele tem uma ecolocalização também. Ele também faz os estalos, só que são outros estalos, é um pouco diferente, mais grotesco ainda. Só que não é uma ecolocalização tão apurada. E por conta do tamanho dele, ele é meio lento também, os movimentos dele são meio previsíveis. Porém, se um instalador te pega, pra quem joga sabe, você consegue apertar o botão rápido pra lutar com ele ali e se soltar. Se um Byaku te pega, não. O Byaku te pega, ele já vai arrebentar sua cara com a maior violência possível, vai quebrar, vai rasgar a sua face a partir da mandíbula. Então ele vai pegar aqui assim, ó, e vai puxar tudo, né? Pra quem já perdeu pra Byaku no jogo, sabe como funciona. É uma parada realmente muito bizarra. Além disso, existem outras variações de transformações que são adicionadas em The Last of Us 2, né? Elas são apresentadas pra gente no segundo jogo da franquia. A gente não vai falar delas nesse vídeo, pra esse vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem, é só pedir aqui nos comentários que a gente faz um vídeo também sobre as variações de transformações. Inicialmente, elas são vistas apenas em humanos, e é basicamente o que a gente vai ver nessa primeira temporada. Antes de eu encerrar, falar um pouquinho do que os produtores da série disseram que vai mudar do jogo pra série em relação aos infectados, em relação ao fungo. Eles falaram que como rolou a pandemia da Covid, as pessoas ficaram mais espertas de como funciona o contágio e tudo mais, então os esporos foram removidos. Porque no jogo os esporos ficavam parados em um lugar só, você botava a máscara pra entrar ali, saía, tirava a máscara, eles não ficavam em roupa, não ficavam em nada. Então eles falaram, mano, não é assim que funciona, não dá, vamos tirar. Então a infecção vai ser só por contato com infectados, né? E a gente vai ver mais sobre como isso começou. Então sobre como esse fungo começou a ser letal para humanos. Então a gente vai ver muito disso também, esses mistérios na série. Os humanos, eles usam esse fungo na vida real para fins medicinais. Então pode ser daí também que no universo da série eles vão mostrar como ocorreu a mutação e o Cordyceps passou a infectar humanos também. Esses fungos terão uma consciência de colmeia, uma parada de que mais ou menos, eles se comunicam entre si e eles buscam sempre aumentar o número de contaminados. É uma parada que já funciona um pouquinho no jogo, a gente já entende isso, mais ou menos um pouquinho disso no jogo, só que na série eles vão expandir essa parada de que os instaladores, eles são, sei lá, pilares de comunicação ali, para transformar esses fungos em algo que se atrai,
né? E algo que sempre tenta trabalhar em conjunto para aumentar o número de contaminados. É uma parada meio confusa, mas eles falaram, vai servir com uma mentalidade, uma consciência de colmeia. É algo que a gente viu no Venom, por exemplo. O que um simbionte sabe, todos os outros simbiontes vão saber também. Então aqui é basicamente isso, só que não é com relação a conhecimento nem nada. É com relação a uma comunicação instintiva, então é no instinto mesmo. Eles vão ter uma mente interligada com focos principais que devem ser os instaladores ali. Por isso eles vão atacar em conjunto, por exemplo. Sei lá, se um instalador te ouvir em um lugar, o outro instalador pode ouvir de outro e vir também. Acho que vai fazer uma parada mais ou menos assim. Só que a série vai explicar isso melhor, até porque é uma mudança em relação aos jogos, então eles vão adicionar explicando como funciona. E aí, conforme vão saindo os episódios, a gente vem pra cá e explica no nosso vídeo de análise de primeiras impressões também. Dito isso, né, só pra deixar claro, os esporos não existirão, então a gente não vai ver Joel nem Ellie usando máscara nem nada do tipo, mas o contágio vai ficar ainda mais crível pro mundo real, tipo, então a gente vai entender muito melhor como funciona essa transmissão, porque vai ser uma parada mais cientificamente correta. É assim que a gente encerra o vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui e também peçam temas. Toda semana tem vídeo do mundo de Gelo e Fogo, né, de House of the Dragon e Game of Thrones. A gente tá fazendo mais vídeo de One Piece agora também. Com Homem-Formiga e Vespa chegando, vai ter mais vídeo de Marvel também, porque a gente vai voltar a fazer os vídeos de Marvel. Então é só pedir tema que a gente traz o vídeo pra vocês. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.